Eu quero fazer uma breve oração para essa mensagem. Eu peço que você, por gentileza, fique de pé. Nós vamos consagrar ao Senhor esse momento e pedir que o Senhor fale, não eu, porque eu sou pecador, sou falho, mas que Deus possa utilizar esse momento para a glória dele se manifestar. Amém? Eterno Deus e soberano Pai, louvado e engrandecido seja o teu nome. Neste momento, ó Deus, eu me coloco como servo do Senhor, ó Pai, na tua presença. Pedindo a Deus e clamando a Ti para que o Senhor, ó Pai, neste momento, use, ó Pai, para manifestar a sua glória. Manifestar, ó Pai, o que o Senhor quer falar nessa noite. Que eu diminua, ó Pai, a cada momento, a cada instante, e o Senhor cresça. O Senhor seja louvado, o Senhor seja honrado, ó Pai, o Senhor seja glorificado nessa noite. Em um nome de Jesus nós repreendemos, ó Pai, todo o mal que tentar agir contra este momento. E que nós venhamos a entrar, ó Pai, por completo na Tua presença, deixando, ó Deus, os problemas lá fora. Ó Pai, tendo a mente voltada para o Senhor, a mente voltada, ó Pai, para as coisas do alto, em um nome de Jesus. Cuida de nós, ó Pai. Em um nome de Jesus Cristo, teu Filho amado. Amém e amém, Senhor Jesus. Amém? Pode se assentar em um nome de Jesus. Eu só quero falar uma coisa antes, é muito rápido. Como todos sabem, nós realizamos um trabalho missionário todos os anos na África. Hoje eu estou com a Camila, digníssima, que eu nem sei para onde ela está. Foi arrebatada. Ela vai estar ali no final, meus irmãos, vendendo trufa para ajudar na questão da viagem. E se você puder cooperar com esse momento, eu agradeço em nome de Jesus e que Deus te abençoe. Amém? Eu estava ontem lá em São Paulo, eu fui ministrar numa igreja lá em Osasco, e conversando com algumas pessoas, vendo o trabalho dos irmãos lá em Osasco, eu pude observar um negócio muito interessante e que veio de encontro com aquilo que Deus tinha colocado no meu coração para ministrar nessa noite. E eu achei assim tão maravilhoso, porque quando Deus ele quer falar, meu irmão, não existe confusão, ele confirma. Então eu fiquei assim maravilhado, porque tudo aquilo que eu estava estudando e meditando ao longo da semana se confirmou ali naquele lugar. Então eu creio em o nome de Jesus, não por mim, porque como eu já falei aqui, sou pecador, sou falho, mas por Deus. Deus tem um propósito na sua vida nessa noite. E Ele quer falar com você. Se atente àquilo que Deus quer falar em o nome de Jesus. Dê ouvidos ao Espírito Santo de Deus. Não ligue para mim, mas ligue por aquilo que Deus quer falar com você. Amém? Nas conversas que eu estava tendo com o pessoal lá e ao longo da semana meditando em algumas coisas, eu lembrei da história de uma mulher que não tinha nada para se alimentar. Porque lá na África, meus irmãos, eles não têm estrutura nenhuma, eles não têm uma perspectiva do amanhã, então eles não sabem se vão comer ou não vão. Então eles vivem de uma forma diferente da nossa. E eu lembrei da história de uma mulher que não tinha o que comer. Na verdade, eles não tinham nada, e já fazia quase 5 dias que eles não comiam nada. E aí, eu conversando com a mulher, nós ali, os missionários, conversando com ela expressou um pouco do que ela estava pensando. O que me chamou mais a atenção foi que ela tinha dentro dela uma esperança de que alguém chegaria para trazer alimento. E pela misericórdia de Deus, o alimento chegou. E ali foi suprida a necessidade dela no momento. Mas o que eu fiquei assim mais espantado e o que eu fiquei assim mais admirado, na verdade, é a esperança que ela tinha dentro dela, de que o futuro traria algo diferente para ela. A esperança de que o Senhor proveria ali na vida dela e da sua família.
E eu fiquei meditando naquilo ao lembrar dessa história, e eu achei algo muito maravilhoso, porque nós temos dentro de nós uma esperança. E a esperança maior que nós temos é o Senhor Jesus Cristo, que um dia morreu na cruz por nós. Uma esperança, uma visão de eternidade, uma esperança na eternidade no céu. E falando sobre esperança, eu quero trazer para você nessa noite o texto onde se encontra em Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, versículo 21. Se você puder abrir, vamos ler todos juntos em o nome de Jesus. Lamentações, capítulo 3, versículo 21. É um texto muito conhecido, muito falado. Mas eu quero chamar a atenção para você nessa noite de algo que o Senhor quer ministrar ao nosso coração. Lamentações, capítulo 3, versículo 21. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga EBD. Não escutei amém, não. Lamentações, capítulo 3, versículo 21. Diz assim a palavra de Deus: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Repita comigo. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Mas eu vou fazer um negócio aqui, meu irmão. Se é isso que te traz a esperança, quero trazer à memória. Meu Deus. Repita comigo, quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Amém. Melhorou. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E com esse texto eu quero te fazer a pergunta, o que te traz esperança? Fé em Deus, Maria, te traz esperança. Se eu perguntasse para você aqui nessa noite, individualmente, o que te traz esperança? Eu sei que muitos levariam para a questão espiritual. Porque, quer queira ou que não, nós estamos num meio que vai nos proporcionar isso. Estamos aqui dentro da igreja. Estamos aqui para cultuar o Senhor. Estamos aqui para louvar a Deus. Estamos aqui para encontrar o Senhor. Amém? Eu não estou falando porque aqui é somente aonde o Senhor age. Não. O Senhor age na sua vida, meu irmão, aonde você estiver. Mas como nós estamos aqui no contexto da igreja, muito provavelmente a maioria iria me falar que seria questões espirituais. Fé em Deus. A nossa crença em Jesus Cristo. A nossa fé em Deus de que um dia as coisas vão melhorar. Mas muito provavelmente, se nós não estivéssemos nesse contexto, algumas pessoas poderiam falar outras coisas. Pastor, o que me traz a esperança é um dia eu receber um salário melhor. Diga amém aí, irmão. Recebe aí o nome de Jesus. Eu profetizo na sua vida. Na minha também. Aleluia. Pastor, o que me traz a esperança é um dia o meu marido estar na casa de Deus servindo o mesmo Deus que eu sirvo. Pastor, o que me traz esperança é ver um dia os meus filhos na casa do Senhor, servindo a Deus. Aleluia. Pastor, o que me traz esperança é um dia olhar para o Brasil e ver um país justo, aonde existe esperança para os mais necessitados, aonde existe justiça, aonde existe coerência naquilo que os governantes fazem. Isso me traz esperança, pastor. Amém. Eu creio que nós estamos vivendo um tempo muito difícil. Um tempo onde nós estamos vendo uma crise econômica, uma crise política, uma crise religiosa, uma crise moral muito grande.
Eu não vou nem comentar aqui sobre algumas questões que estão acontecendo e que, na verdade, são assuntos que estão bombando aí ultimamente. Caso Santander. Para mim, aquilo foi a coisa mais nojenta do mundo. Meu irmão, se aquilo for arte, eu sou o maior artista do mundo. Que é isso? Por que eu não posso aceitar aquilo lá, meu irmão? E, infelizmente, as pessoas têm enturrado isso no povo e feito com que o povo engula essa situação. Não podemos admitir isso. Não podemos. Mas eu não quero falar sobre isso. Porque isso Deus vai cuidar em um nome de Jesus. Em um nome de Jesus. Eu quero falar sobre a sua esperança. Estamos vivendo uma situação no nosso país onde a injustiça está imperando. Onde a desigualdade está demasiadamente castigando as pessoas. Infelizmente, o individualismo tem imperado no nosso país. E quando nós trazemos para o nosso contexto religioso, observamos que, infelizmente, essas coisas têm invadido as igrejas, com os seus pensamentos, com o seu modo de agir. Meus irmãos, a Bíblia, a palavra de Deus, sempre vai nos remeter à coletividade, não ao individualismo. Infelizmente, essas questões estão entrando dentro da casa de Deus. Eu sei que somos falhos, somos pecadores, mas isso, meus irmãos, não podemos tolerar. Olhe para a pessoa que está do teu lado em nome de Jesus. Para o Fábio ficou fácil. Para a Marcela ficou fácil. Né, Gladys? Mas olhe para a pessoa que está atrás de você. Vai torcer o pescoço aí um pouco. É bom, exercita, né? Torce cola. Pá. Meu irmão, eis o corpo de Cristo. Você não foi, meu querido, chamado para ser individual. Você foi chamado para ser coletivo. E eis aí o corpo de Cristo. Quando nós pensamos aqui no nosso contexto, e quando ainda abrimos um pouco mais a mente, o corpo de Cristo não é somente aqui. O corpo de Cristo é algo que pega outras coisas. Eu costumo dizer que, na verdade, nós moramos na mesma casa, só em cômodos diferentes. O Pai é o mesmo. O amor é o mesmo. Somente o cômodo que é diferente. Mas, meus irmãos, quando nós olhamos para a palavra, quando nós olhamos para a Bíblia, onde Deus nos mostra a sua vontade, não podemos pensar individualmente. Pastor, o que isso tem a ver com a esperança? Meu irmão, tem tudo a ver com a esperança. Porque se a sua esperança for somente algo para você, infelizmente você tem vivido o individualismo. Eu não sei de você, mas é lógico, passa na minha mente e quando nós começamos a analisar as coisas, meu irmão, tem pessoas que estão ao seu redor, que estão padecendo horrores, que estão sofrendo, e você tem a palavra de vida dentro da sua vida, dentro de você, e você não tem deixado essa palavra sair. Nós devemos entender que quem está ao nosso redor é o nosso próximo. Os 2 maiores mandamentos eram amar a Deus acima de todas as coisas, acima de tudo. E semelhante a isto, amar o teu próximo, como a ti mesmo. Irmãos, quando nós pensamos na questão do próximo, entendemos que o corpo de Cristo é diferente daquilo que nós temos vivido. Mas, pastor, o que tem a ver com esperança? Tem tudo a ver com esperança.
O que te traz esperança? A palavra de Deus ela é interessante, e quando nós começamos a olhar mais de uma forma detalhada, a palavra de Deus vai falar sobre muitas coisas sobre a esperança. Mas existe um rapaz que eu achei interessante, a definição de esperança que ele colocou, é um filósofo chamado Gabriel Marcel. Ele falou assim que a esperança é a luz que penetra nas trevas de nossa existência, preservando-nos do desespero. Meus irmãos, eu não sei se você já se encontrou nessa situação, em um momento de perigo extremo. Alguém já passou por isso? Um perigo extremo? Eu lembro quando nós tínhamos, eu pelo menos, né, nós não, eu tinha uns 9 anos mais ou menos, e nós mudamos para Paulínia, nós éramos dali de Barão Geraldo, éramos da Igreja Batista, e um dia teve um evento na Igreja Batista e nós fomos convidados para ir para lá. Muito obrigado, Barão. Esse zóio azul é demais. Eu falo para ele que eu queria ter esse olho. Rapaz, estava tranquilo. Ele falou que quando ele partir, ele vai emprestar para mim. Amém? E nós fomos convidados aí nesse culto, nesse evento. E foi eu, meu pai, minha mãe, minhas irmãs e minhas primas. E só tinha o meu pai de homem mais velho. Eu tinha 9 anos, meus irmãos. Tinha a idade do Davi. E quando nós fomos de ônibus, um rapaz entrou no ônibus junto com a gente. E ele desceu no mesmo ponto que a gente. Antigamente o Bonavita ele parava ali próximo daquele pontilhão, quando você está chegando ali em Barão Geraldo. E você tinha que atravessar aquela matinha ali para chegar perto daquela churrascaria. Aleluia. Perto daquela churrascaria que tem ali em Barão Geraldo. E na época, quando nós descemos do ônibus, esse rapaz desceu primeiro. E ele atravessou a rodovia primeiramente. E como estava aquela muvuca de gente, nós demoramos um pouco mais para atravessar. E quando nós atravessamos, estávamos ali na beira ali do matagal, para começar a atravessar aquele matagal. Esse rapaz que tinha descido conosco, ele voltou de dentro do matagal correndo. E falou assim, corre que tem bandido. Meus irmãos, não deu tempo nem de raciocinar. Não deu tempo nem de pensar. Eu, 9 anos de idade, pensei que aquilo era tudo uma brincadeira. E de repente eu escutei um barulho que parecia uma bombinha estourando. Pá! Quando eu vi, o meu pai começou a gemer. Eu falei, caramba, meu pai é fera. Ele está disfarçando para os bandidos ir embora. E nisso os bandidos saíram, eram acho que uns 7 que saíram do meio daquele matagal e correram atrás do rapaz que tinha avisado a gente. Porque o rapaz pegou e sumiu, saiu correndo e eles correram atrás. E de repente eu vi que aquele gemido do meu pai começou a aumentar. E aí eu pensei na minha cabeça de criança, falei, rapaz, não precisa gritar mais não, os caras já foram embora. Só que aí quando eu olhei para ele, ele estava saindo sangue da barriga dele. E aí na minha cabeça de criança eu falei, alguma coisa séria aconteceu. E quando o meu pai cai no chão, ele começa ali. Ele começou a espumar. Isso eu tinha 9 anos de idade, pela boca. E ali entrou aquele desespero. Começou ali todo aquele sofrimento naquele momento. E minhas irmãs, todas mulheres ali, começaram a gritar. E eu, criança, não entendendo aquilo que estava acontecendo. E elas tiveram a brilhante ideia de atravessar o matagal para chegar na churrascaria e pedir ajuda. Nisso, naquela gritaria, o pessoal da churrascaria também já tinha escutado e vieram de encontro com a gente. Só que, meu irmão, no meio do mato, os garçons estavam com calças escuras, camisas brancas. O que pensaram? Meu Deus, além de ser assaltado, agora vem fantasma atormentar.
E os caras vieram com um facão, meu irmão, aqueles facão de açougueiro. Meu Deus, e minha irmã Andréia, mais velha, deu uma de doida. Cheia de sangue para a roupa, ela saiu no meio da rodovia, entrou no meio dos carros, meu irmão, para tentar parar alguém para ajudar ali a situação. Pastor, o que isso tem a ver com esperança? Meu irmão, num momento de dificuldade como essa, de perigo extremo, o que me trouxe a esperança como criança foi ver o meu pai sendo colocado na traseira de um carro e indo para o hospital. O que me trouxe a esperança naquele momento foi isso, ver ele ali. E na hora veio uma calma de criança no meu coração. Meu pai está bem. Mal sabia eu que ele ia padecer horrores lá no hospital. Perdeu um rim, quase faleceu. Mas, meus irmãos, quando nós se encontramos num momento de perigo extremo, o que vai nos trazer a esperança vai ser algo que vai tentar tirar aquele momento de desespero. Porque se eu e você não tivermos esperança, nos desesperamos. E é aí aonde nós cometemos os maiores erros. A nossa esperança é que o futuro mude. Que o futuro traga situações melhores do que o presente. E essa definição que esse rapaz trouxe eu achei interessante. Outra coisa que é interessante sobre a palavra esperança, é uma palavra que veio do latim, que é sperare, que é um sentimento que leva o homem a olhar para o futuro, considerando o portador de condições melhores que as oferecidas no presente. Meus irmãos, quando nós temos esperança, conseguimos olhar para o futuro e enxergar condições melhores que o presente momento está nos oferecendo. Ai, pastor, o que isso você está querendo chegar, meu irmão? Quando nós olhamos para a palavra de Deus, começamos a entender que o Senhor sempre nos deu uma palavra de esperança. Sempre nos trouxe algo para olhar para o futuro e pensar nas condições melhores que existirão do que o presente momento está nos dando. Quando olhamos para a palavra de Deus, entendemos que a esperança vai ser a disposição de espírito nosso, da nossa vida, que vai o que? Induzir a esperar uma coisa que há de se realizar. Muito provavelmente, se você está passando por alguma dificuldade na sua casa, e às vezes você olha para a condição do seu marido, ou vice-versa, da sua esposa, e aí você olha e fala assim, ah, miserável, esse miserável não muda não. Meu irmão, a sua esperança se perdeu. Ah, pastor, mas você não conhece o dito cujo. Você não conhece a dona onça que eu tenho lá dentro de casa. Dona onça, dona onça. Nós devemos olhar para a situação e pensar assim, em um nome de Jesus, ele vai mudar. Em um nome de Jesus, ela vai mudar. Porque, meus irmãos, quando olhamos para a palavra de Deus, quando nós falamos de esperança, a esperança não é daquilo que nós vemos. Porque se a esperança nossa for baseada naquilo que vemos, não se chama esperança. Não se chama esperança. A palavra de Deus, ela tem um texto que fala assim, porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como vai o esperar? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Está lá em Romanos capítulo 8, versículo 24 e 25. A esperança, meu irmão, não é algo que olhamos, não é algo que vemos. A esperança vai estar baseada naquilo que não vemos. Eu sei que você pode estar olhando para a sua casa hoje. Eu sei que você pode estar olhando para a sua vida hoje e não está enxergando mudança.
Eu sei que você pode estar olhando para a situação que você está vivendo hoje de dificuldade e não vê meios para que essa dificuldade se solucione. Meu irmão, eis o momento para ir ali expressar a sua esperança. A esperança está baseada naquilo que não vemos. Em um nome de Jesus, que a sua esperança esteja no Senhor. Em um nome de Jesus, que a sua esperança esteja ali na palavra de Deus. Em um nome de Jesus, que a sua esperança esteja naquilo que você não está vendo, no meio que você está sofrendo, no choro que você está tendo. Quando você acorda de madrugada, você chora, você se derrama na presença de Deus, porque você não está aguentando mais. Eis o momento para você atingir ali a sua esperança e colocar a sua esperança em prática. Meu irmão e minha irmã, a sua esperança tem que estar em Deus. Não pode estar nos homens, porque os homens são falhos. A sua esperança não pode estar em mim, a sua esperança não pode estar no pastor, a sua esperança não pode estar nos homens. A sua esperança tem que estar em Deus. Ele é o supridor da sua vida. Ele é o teu Pai. E como Pai, Ele te ama. Ele e para Ele são todas as coisas. Meus irmãos, é nele que devemos depositar a nossa esperança. Eu sei que muitas pessoas depositam a sua esperança em coisas. Se tem uma vida financeira legal, se tem uma conta corrente bufando, eu estou bem, aleluia. Louvado seja eu, glorificado seja mim. Eu não estou passando dificuldade. O que eu tenho eu preciso. O que eu tenho eu preciso é difícil, hein? O que eu quero eu tenho. O que eu preciso eu posso ali comprar. Eu não estou falando que somente a pessoa necessitada tem esperança, meu irmão, não é isso. Eu não estou pregando miséria, não estou pregando pobreza, não é isso. Deus, Ele quer te abençoar sim, Ele quer te prosperar sim. Mas que a sua esperança esteja nele, não nas coisas que você possui. E infelizmente esse tipo de pensamento de que a esperança está baseada naquilo que temos, está invadindo as igrejas. Meus irmãos, a nossa esperança não pode estar baseada nisso. E quando eu olho para trás e olho para a igreja primitiva, eu olho pessoas tendo esperança de uma vida melhor e vendendo tudo o que tinha e dando aos pés dos apóstolos, com uma única finalidade: que distribuíssem de igualmente a todos. Porque eles não queriam a bênção só para eles. Ele queria que a bênção alcançasse outras pessoas. A esperança deles já não estava mais nas coisas, e sim no Deus, no Jesus Cristo que morreu na cruz por ele, e que o proporcionou uma nova vida. A esperança deles já não estava mais nas coisas. Meus queridos irmãos, a esperança devemos colocar em prática. E infelizmente, daquela porta para fora, tem se ensinado uma esperança diferente. Esperança num emprego, num trabalho que está bem ali sendo remunerado, em uma condição social razoável, em bens, em coisas materiais. A nossa existência, meu irmão, não é somente isso. E a palavra de Deus fala que se eu e você esperamos somente nesta vida, somos miseráveis. Somos miseráveis se esperamos somente nessa vida. A nossa esperança tem que ser em algo que não vemos. Ainda não podemos enxergar o céu, meu irmão. Não estou falando o céu quando você sai para fora e olha as nuvens lá não, tá?
Infelizmente ainda não podemos enxergar o novo céu e a nova terra, mas chegará o dia que nós vamos entrar. E essa é a minha esperança e a sua. A nossa esperança tem que estar baseada nessas coisas, meus irmãos. A nossa esperança, ela está intimamente ligada com aquilo que pensamos. Porque quando Jeremias ele fala assim, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Eu não sei se você já leu Lamentações, mas ali no capítulo 3, quando você começa a olhar a história, eles tinham sido levados cativos para a Babilônia, sofrido ali horrores. Mas não é porque eles sofreram, não, mas eles plantaram e colheram. E ali eles padeceram na mão dos babilônicos. E ali Jeremias estava relatando dos sofrimentos que eles tinham passado. E o interessante é que quando ele começa a relatar, mais oprimido ele fica. Quando ele começa a falar dos seus sofrimentos, mais triste ele ficava. Quando ele começa a relatar dos problemas que o povo tinha passado, das injustiças que o povo tinha passado, mais triste ele ficava. Meus irmãos, quando nós estamos num problema, eu não estou falando, pastor, agora entrei no modo zen, esqueci tudo. Problema, cadê você? Dificuldade, eu não estou te enxergando. Não é isso que eu estou falando. Quem passa por um problema, somente a pessoa sabe o que ela está passando. Quem não está no problema, não sabe a dificuldade que a pessoa enfrenta. Quem não está no problema não consegue enxergar o sofrimento que a pessoa está tendo. Eu posso somente opinar, eu posso somente falar, mas saber o que você passa, somente você e o seu Deus. Mas o que eu quero te dizer é que quando nós começamos a remoer, quando nós começamos a falar somente dos problemas, eu tenho certeza que, porque isso já aconteceu comigo, meus irmãos. Quanto mais eu falava dos problemas, quanto mais eu remoía o passado, mais triste eu ficava. Mais angustiado eu ficava. Meus irmãos, o que passou, passou. Olhe para frente, olhe para o alto, meus irmãos, é ali que está a tua esperança. Tome cuidado. Porque o que está passando aqui, bate assim na sua cabeça. Cachola, cachola. Tudo bem que a minha é um pouco maior. Né? Sou meio avantajado. Irmãos, é engraçado isso aí, mas a cachola é grande mesmo. Mas o que se passa aqui dentro? E olha que desse tamanho aqui passa coisa demais. O que se passa aqui dentro, meu irmão, é o que vai determinar a nossa esperança. Porque, olha que interessante que Paulo fala aos Filipenses. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude nisso, e se há algum louvor nisso, pensai. Quase que eu derrubei o microfone. Nisso pensai. A palavra de Deus sempre vai nos remeter a pensar nas coisas do alto. Meus irmãos, somos peregrinos aqui nessa terra. Somos ETs aqui nessa terra. Olha para o seu lado aí, tem uns par de ET. Estamos de passagem aqui nessa terra, meu irmão. Não somos moradores, lógico, fisicamente somos. Mas espiritualmente, meus irmãos, não pertencemos. Vai chegar o dia que nós retornaremos à nossa pátria amada, que é o céu. Retornaremos ao braço de nosso Pai, ao encontro do nosso Salvador Jesus Cristo.
que um dia se sacrificou ali naquela cruz por sua causa. Um dia retornaremos, meus irmãos, para o braço daquele que nos amou. A nossa estação aqui, meu querido, é muito rápida. É muito rápida. Por exemplo, já entrou a primavera, amém? Eu não sei se você observou na cidade, mas está falando muito sobre isso. É só você olhar lá os IPs que tem lá no centro da cidade. É a coisa mais maravilhosa do mundo. Sabe quanto tempo fica? Quase uns 10 dias. Depois acabou. Não sai mais as flores. É muito rápido, meu irmão. Parece que foi ontem que o Davi... Na verdade, Davi não. A Camila me falou que o Davi viria ao mundo. Davi já está com 9 anos. Parece que foi ontem que eu cheguei aqui na igreja, meu irmão. Vai fazer 4 anos que nós estamos aqui. Não parece ontem, pastor, que se iniciou o ministério? Já estamos com 11 anos. O tempo passa rápido. E se a minha esperança e a sua estiver voltada somente para as coisas daqui, meu irmão, você está perdendo muita coisa. O que nós pensamos, o que está dentro da nossa cabeça, vai determinar a nossa esperança. Paulo, quando ele fala isso ali para os filipenses, ele está querendo falar assim: toma cuidado, olha ao seu redor, se há alguma coisa boa em tudo isso, nisso pensai. Eu e o meu querido amigo André, meu brother, a gente foi assistir um filme. Amém? Aleluia. Tudo bem que ele tomou um susto pequeno. Ele quase deu um pulo, virou um mortal, carpado. Cara dele. Tamo junto, André. Mas é interessante quando você assiste esse tipo de filme, né? Filme de terror assim que você sai, você fala, meu Deus do céu. Eu tenho certeza que muitas pessoas, quando chegaram nas suas casas depois desse filme, dormiram com a luz acesa. Não foi o meu caso. Amém? Aleluia. Nosso caso, né, André? Tamo junto. Mas geralmente quando passamos por isso, a nossa mente ela é inundada por pensamentos ruins. Não estou falando do caso do filme, amém? Que foi o filme da hora. Quando passamos por situações extremas, meus irmãos, geralmente nós somos inundados com pensamentos ruins. Só começamos a pensar desgraça. Só começamos a pensar que nada vai dar certo. O mundo está em crise, todo mundo sabe. Aí você começa a imaginar, meu Deus, e agora se eu perco o emprego? Começou com esse pensamento e rapaz, nunca mais você tem sossego na vida. A nossa esperança, meu irmão, vai estar baseada naquilo que está passando na nossa cabeça. Olhe, observe ao seu redor e veja se existe alguma coisa boa nisso. Nisso você tem que encher a sua mente. Existem pessoas sim que estão fazendo coisas boas. Existem pessoas sim que estão cumprindo sim a vontade de Deus. Outra coisa interessante é que quando nós paramos e pensamos, eu quero que você abra a sua Bíblia no Salmo 23. Salmo 23. Salmo 23 é um salmo muito conhecido e muitas pessoas sabem até de cor isso. Quem sabe de cor aqui? Não vou falar para você ler não, pode ficar sentado. Um monte já até ficou meio assim, né? Como é que o pastor chama eu para ler? Mas diz assim a palavra de Deus no Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, mas nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, conduz-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Até aqui. Aleluia.
Eu quero tirar uma coisa da sua mente nessa noite. Essa palavra não está falando que se o Senhor é o seu pastor, nada te faltará. O nada não é questões materiais, meus irmãos. O nada não são coisas físicas, coisas palpáveis. No original fala desse jeito, que se o Senhor é o seu pastor, dele nada vai te faltar. Da pessoa dele, de quem ele é, aleluia, é da pessoa de Deus. O que ele está querendo dizer nesse texto é que se você está no meio do choro, se o Senhor for o teu pastor, nada vai importar. Se você estiver numa luta, se o Senhor for o teu pastor, a luta vai se encerrar e você vai vencer. Se você se encontra chorando pelos seus filhos, se o Senhor é o teu pastor, meu irmão, Ele é a tua esperança. O interessante é que ele fala assim: mesmo que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Meus queridos, se você anda pelo vale da sombra e da morte, abra o seu coração, levante sua mão para o céu, porque o Senhor está com você. A tua vara e o teu cajado me consolam. Sabe o que é interessante desse texto de Lamentações? É que Jeremias começa a relatar ali os seus problemas, as suas dificuldades que o povo tinha sofrido. Ele começa a ficar triste, ele começa a ficar ali meio abatido. Só que alguma coisa acontece. Ele começa a se lembrar das misericórdias do Senhor. Aleluia. Olha o que o texto diz, volta lá em Lamentações capítulo 3, olha no versículo 22. No 21 ele fala, né? Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Aí no 22 ele fala: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, pois as suas misericórdias não têm fim, novas são a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que nele esperam, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Aleluia. A minha porção e a sua tem que ser o Senhor. É nele que devemos depositar a nossa confiança. É nele que devemos depositar a nossa esperança. Devemos se lembrar, meus irmãos, todos os dias das misericórdias do Senhor. Graças à misericórdia dele, não somos consumidos. E novas se fazem toda manhã. Eu quero que você tire da mente nessa noite de que você não é merecedor. Ah, pastor, mas você está entrando em contradição daquilo que você fala. Eu não estou falando dessa questão. Eu estou falando de ser merecedor, meu irmão, da misericórdia de Deus. Quando nós pensamos em salvação, é uma outra questão. Porque realmente, meus irmãos, não somos merecedores. A graça de Deus é o favor imerecido à minha vida e à sua. O amor de Deus foi tão grande, o amor de Deus foi tão inexplicável, que Ele nos amou e entregou o seu melhor para morrer na cruz por nós. Devemos entender que a misericórdia de Deus, ela nos alcança todos os dias. E quando Jeremias começa a relembrar, e quando Jeremias começa a lembrar das misericórdias de Deus, ele começa a ter uma nova visão, ele começa a ter uma outra motivação. Quantas vezes você já foi abençoado aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 10, 10.000 vezes. Levanta sua mão em nome de Jesus. Quem já foi abençoado por Deus aqui, levanta a mão. A Yasmin, não? Brincadeira.
nós fomos abençoados. Você acha que a bênção acabou aí? Você acha que a bênção só foi isso? Você acha que a misericórdia só foi isso? Meu irmão, a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. Você acha que se Deus já fez na sua vida, Ele não vai fazer de novo? É questão de tempo. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Geralmente quando nós nos encontramos em dificuldades, geralmente nós abrimos o bico, né? Porque Deus não me ama. Porque Deus não me quer mais. E só fica nisso. Deus, Ele te ama, meu irmão. E Ele não esqueceu de você. É questão de tempo. Só que a sua esperança tem que ser o Senhor. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Dentro de você, a sua alma tem que dizer: o Senhor é a minha porção. Não os bens, não as coisas, mas o Senhor é a minha porção. Se o Senhor for a tua porção, meu irmão, você vai suportar. E mesmo que você ande pelo vale da sombra e da morte, você não vai temer mal algum, porque o teu Deus, que é o seu pastor, estará junto com você. É tempo de chorar, é tempo de chorar. Mas, meu irmão, vai chegar o tempo que é de se alegrar e sorrir, e lembrar lá do passado e dar risada. Eclesiastes fala que existe um tempo determinado para todas as coisas. Hoje você pode estar passando por uma tribulação, sim, mas vai chegar o tempo, meu irmão, que você vai estar sorrindo. Em o nome de Jesus, que a sua esperança esteja no Senhor. E eu queria ler com você, para encerrar aqui. Vai lá no Evangelho de João. João capítulo 14. João capítulo 14, versículo 1 em diante. Evangelho de João capítulo 14, versículo 1 em diante. Diz assim a palavra de Deus: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Aleluia. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. E se eu não for e vos preparar lugar, se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei, aleluia, para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Aleluia. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A minha esperança e a sua, meu irmão, é chegar nessa morada. Independente daquilo que temos, independente daquilo que vamos conquistar nessa vida, independente do que temos em nossa vida, independente do que estamos padecendo, a minha esperança e a sua é a nova morada. A minha esperança e a sua é que um dia Ele vai voltar e vai falar assim para você: vem, diz bendito de meu Pai, entra para o gozo eterno. Em o nome de Jesus. Essa tem que ser a sua esperança. Você pode estar sofrendo hoje, sim, mas em o nome de Jesus é questão de tempo. O Senhor vai reverter essa situação e Ele vai mudar aí a sua situação em o nome de Jesus. Mas que a sua esperança esteja no Senhor, que a sua esperança esteja nessa morada. Visão, meu irmão, de eternidade nos dá esperança. Amém? Eu vou pedir
pedir para que o grupo de louvor tome o seu lugar. Pastor, eu não estou aguentando mais. Pastor, aleluia. Eu não estou suportando mais. Estou cansado. Estou sofrendo. A minha esperança, pastor, não tem estado boa. Pastor, eu tenho chorado todos os dias. Pastor, os meus filhos, o meu marido, eu não estou aguentando mais. Eu não estou falando, meu irmão, exclusivamente de uma situação. Pastor, a minha vida emocional está abalada. Eu não suporto mais, estou deprimido. Pastor, eu não aguento mais. Em o nome de Jesus, eu quero orar pela sua vida. Orar para pedir a orientação do Senhor para você. E fazer com que você entenda que a sua esperança tem que estar nele. O seu problema vai ser solucionado sim. A sua dificuldade, o seu sofrimento vai acabar para a glória de Deus. Mas esse tempo, meu irmão, você tem que passar. E eu quero, em nome de Jesus, orar pela sua vida, fazer com que você entenda que a sua porção, a sua alma tem que dizer: o Senhor é a minha porção. Se o Senhor for o meu pastor, dele eu não vou sentir falta. E mesmo que eu andar pelo vale da sombra e da morte, eu não vou temer mal algum, porque Ele está comigo.